Bem-vindos a mais um episódio do 40 Pode Mais. Bem-vindos. Gabi, sabia que eu tava me arrumando, me olhando ali pra TV, na tela? Aquele dia que a gente se acha envelhecida, cheia de ruga. Tudo incomoda? Tudo incomoda. Eu tô nesse dia hoje. Ótimo. Quem sabe a gente não fala exatamente sobre o envelhecer. Boa. Vamos lá? Vamos lá. Que bom que a gente vai falar e vai ter um episódio para poder conversar sobre esse tal envelhecer. Gabi, que coisa difícil essa trajetória. É sim. Quem disser que envelhecer é fácil, não acredita, porque não é não. É todo dia uma nova descoberta, é uma ruguinha aqui, é uma ruguinha ali, é um ângulo que já não te favorece mais, é tu perceber a idade no teu semblante. Uma luta constante, essa sociedade te massificando com a beleza estética cada vez mais travada, mais jovial. Sim. Parece que a ligação cada vez mais... Embora a gente entenda que tá vindo um movimento aí devagarzinho, né? Valorizando aqui, ó, 50 pode mais, 40 pode mais, mas a gente sabe que como é difícil esse processo. É que ao mesmo tempo que esse movimento está acontecendo... ao outro lado, ainda assim, a voz é mais alta. Porque existe um apelo comercial e industrial, né? Existe uma indústria muito forte querendo sustentar essa juventude eterna, né? E é compreensível, enfim, é o trabalho deles, é da onde eles lucram, né? Com esses milhões de produtos de usar em casa, suplemento para antioxidante, para rejuvenescer, procedimentos estéticos também, sim, eu trabalho com isso, mas vamos falar abertamente, como eu falo no meu consultório, é uma demanda cada vez maior e cada vez mais este assunto está dentro do Instagram, da rede social. Mas me permite um comentário. Mas se essa indústria de cosméticos entrou, é porque ela viu margem numa sociedade adoecida. Com certeza, mas a gente vende isso, né? Eu acho que anos 80, me corrige, que era aquela febre da televisão vender o estereótipo da mulher magra, né? Então, isso, acredito que era anos 80 que acontecia esse perfil e já vem sendo desconstruído há um tempo. Porém, ele vem sendo desconstruído no discurso, mas na prática... A mulher que está lá, na nossa geração, que está acima do peso, ela ainda tem gravado nela toda aquela lavagem que ela recebeu da época que ela era mais jovem e que se assistia televisão. Eu falo assistia porque eu já não assisto mais televisão. Mas, né, a gente veio de uma geração que era televisão, nosso meio de comunicação. E hoje Instagram. Telefone. Sim. Tá tudo aqui na palma da mão. Sim. Mas nós temos entranhados na gente ainda muito do que a gente viu ser. Então, assim, de fato a gente consome, a gente alimenta esse padrão. São tantas coisas, tantas camadas, como a gente diz, né? E em cima disso a gente não se reconhece. Agora a gente até tá começando, mas a gente não se reconhece em comercial de TV, a gente não se reconhece numa atriz de um papel em destaque de uma novela, a gente não se reconhece num comercial. Quando eu falo a gente... Eu tô trazendo todas vocês comigo aqui, de 40 mais. E é tão difícil quando a gente não se reconhece. E vem também de uma sociedade tão adoecida, como eu falei, mas também de um certo machismo também, né? Onde a valorização da mulher jovem, ela tem peso. Quem de nós já não ouviu trocar por duas novinhas? Quem de troca nós de 40 por duas de 20. Troca uma de 40 por duas de 20. No meu caso, duas de 25, uma de 30 e uma de 20. Aquelas piadinhas escrotas, né? Mas que a gente viu ao longo da vida. E aí, quando a gente já não aparenta mais a novinha de 20, de 30 e nem mais a de 40... Vem tanta coisa no pensamento. A gente, de novo, nós, mulheres, episódio anterior a gente falou sobre optar por ser dona de casa, por fazer nossas escolhas, e de novo a gente tem que lutar contra se achar jovem não, se achar bela e bonita, quando não mais jovem. É tanta luta, é tão difícil isso.
Sabe, Leila, que isso para mim é a minha vivência, né? No consultório, hoje o meu público maior, assim, que eu atendo, são mulheres 40 a mais. Então eu me comunico com elas, né? Até porque eu tenho meus 41 também e já passo por esse processo. Então, eu escuto muitas histórias e justamente a fala, ela tá naquele âmbito do... Eu vou dizer a palavra ódio, mas ela é muito forte, mas é do não gostar, do não conseguir se olhar, do não aceitar aquela transformação que o tempo está trazendo, tá? Mas não é um não aceitar no âmbito do amor. Tipo, percebo que aqui tem uma ruga e eu sou tão linda, sou tão maravilhosa que eu quero cuidar dessa ruga. Eu quero que essa ruga esteja nascendo numa pele com qualidade, né? Numa pele firme. Não só esconder essa ruga. Entende? Que é por aí, porque né? É no âmbito do medo, da rejeição, da dor, do não aceitar, do ódio. Ali não é ódio, mas elas usam a palavra eu detesto. Eu vim aqui porque eu detesto essa ruga aqui. Quando ela falou detesto, Sim. Luz vermelha. Mas é que tem tanta coisa nessa palavra. Essa ruga, ela passou do envelhecer. Uhum. Ela é uma ruga que diminui aquela mulher, ela é uma ruga que mostra que ela já tem uma idade mais avançada, ela é uma ruga que ela mostra que ela já não é mais aquela linda que ela tem mais achava que utilidade. Só aquela... É tanta coisa, Gabi. E outra coisa que a gente não fala muito, que não se vê muito a mídia falar, e nem em redes sociais, perfis de colega, eu não vejo esse assunto, mas é o quanto aquela ruga significa uma finitude de vida, né? E é o quanto todos nós temos medo, eu falo todos nós porque eu também tenho, né? Não é confortável falar da morte, da nossa própria morte, pensar sobre ela. E aí aquela ruga, aquelas rugas, aquelas alterações do tempo, elas estão te mostrando, mesmo que tu não sinta, tu te sinta internamente jovem, o que é maravilhoso, mas a tua fisionomia tá te mostrando todos os dias, está, né? Caminhando para a finitude. Sim, mas aí são dois tipos de tratamento que a gente tem que ter consigo mesma, que é um trabalho que a gente também não faz de falar e entender a morte, se é que ela tem algum entendimento, porque ainda é uma coisa, né? Muito. Mas a gente fala pouco sobre isso e talvez atenuasse essa dor que muitas mulheres sentem ao envelhecer, trabalhar, falar mais sobre isso e saber que é um caminho da vida. Se fala pouco, não sabe lidar com luto hoje. Exato. E aí tem uma certa relação ao que a gente está conversando agora. E tem também a questão de uma sociedade que desvaloriza uma mulher com rugas. Sim. É o somatório de duas... Por isso que eu trouxe essa questão da finitude, porque a gente aqui vai discorrer o dia a dia, que é o mais falado, sobre a questão da pressão estética, do não aceitar o processo de envelhecimento, e o não aceitar não quer dizer... Aliás, o aceitar não quer dizer que tu não possa cuidar. Eu trabalho, eu tenho uma empresa que vende procedimentos estéticos. Eu quero que as pessoas façam, porém com sentido, com uma indicação correta, faz sentido na vida dela. Mas o envelhecer, que a gente começou aqui o assunto, ele é difícil por tudo isso, ele é muito complexo. Porque é função de corpo que tu vai perdendo, né? É o que representa aquela alteração do envelhecimento. Então, assim... As limitações. Isso, então, tudo isso envolve. E ainda... Por cima, para nós mulheres, a gente ainda vem... E eu acho que hoje os homens também estão começando a ter essa pressão estética, tá? Sim. Então, somado a todo esse mundo complexo que é esse processo de envelhecer, a gente ainda tem a danada da pressão do tipo... Não pode ter uma ruga. O bonito tá com a pele sem marcas, com um contorno bem definido. E quem definiu essa bagaça? Quem foi que um dia disse que uma mulher, para ser linda, ela precisa não ter as marcas da vida? Que padrão estipulado? Em que momento alguém sentou numa sala de reuniões e definiu, bom, a partir daqui... Não, que tem que ter alguém que tenha feito isso e depois... Porque não é possível. Mas, Leila, se a gente for pensar nessa questão da indústria, né? Quantos milhões não se
circula, Claro, né? claro. Nessas empresas, na indústria que produz os produtos que eu utilizo no consultório. Claro. Entendeu? Eu falo assim, de uma maneira até brincando, mas a gente sabe de onde vem essa construção. A gente sabe de onde vem. Exato. Somado a uma sociedade adoecida. Exatamente. Um tanto quanto machista também, né? E somado a tudo isso, vem essa dificuldade da gente. Essa coisa dos rostos plastificados, ela tem me deixado cada vez mais pensativa, reflexiva. Gabi, a gente tá perdendo a medida. Tem meninas jovens que eu conheço que estão... Quando tu olha a foto, aconteceu comigo há poucos dias. Eu printei uma foto de uma conhecida em comum, mandei para uma outra e ela não reconheceu. Isso é fato. Mas quem é? Eu falei, é fulana. Ela falou, não tem como. De uma transformação. Tá, não sei. Aqui também, ó, sem julgamento, mas só para entender essa coisa doida. E também de uma pessoa com mais idade, 50, 60 anos, que na busca de uma jovialidade se transforma em alguém que não é nem a jovem e nem ela. Ela vai para um lugar, às vezes, meio bizarro até. Sim, um limbo. Que doideira é essa que tá acontecendo? É tu entrar no shopping pra comprar um casaco e aí tu olhar e sair com botox? E a clínica ali tá oferecendo 3 botoxinhos por R$50? Exatamente. E assim, eu trabalho com isso e eu considero muito a área da beleza vinculada à área da saúde, porque tu te olhar no espelho e gostar do que vê não é simplesmente algo supérfluo, estético. É o que desperta dentro de ti e libera uma cascata de hormônios, né, que dá um bem-estar. Então, sim, é ligado à saúde também. Eu digo, a tua beleza estética, a tua saúde estética, ela não tá em liquidação no shopping. É um assunto sério, porque ela tá vinculada com a tua saúde. O fato de tu ir lá e fazer um botox, por exemplo, no shopping, e não ficar legal, isso vai afetar a tua saúde emocional. Vai. Entende? Então, assim, as pessoas... E o que tá acontecendo? Onde é que tá o furo nisso? É pouca... a gente tem um órgão que regula, que tá sendo relapso, pouco... Como fala? Qualquer empresa, facilidade em se fazer procedimentos estéticos, onde que regula isso? O porquê tanta gente mal preparada fazendo tantos procedimentos, Gabi? Eu vejo assim, ó, Leila, existem, claro, os maus profissionais da parte técnica, tá? Mas hoje em dia eu percebo que cada vez menos as pessoas estão buscando se capacitar. Eu acho que tá muito na forma como as pessoas enxergam essa questão de procedimento estético, da estética da pessoa. Eu não quero aqui trazer um exemplo que fique passando que eu tô banalizando a outra profissão, tá? Mas eu gosto muito de dar o exemplo sobre fazer um botox e ir numa manicure. Tu vai na manicure fazer tua mão e nós, como mulheres, né, práticas e atarefadas, tudo que a gente possa otimizar o tempo é bom. Então, tu tá lá fazendo a tua mão e a profissional chega assim, olha, tu não quer aproveitar e fazer o teu pé? A minha colega tá livre. E tu tem uma fração de 1 minuto, 2, para decidir se tu vai fazer o teu pé ou não ali. Tu foi programada para fazer a mão, mas em 1 ou 2 minutos tu decide fazer o pé. Qual a consequência disso na tua vida? Tu vai fazer teu pé, otimizou o teu tempo, né? A gente sabe que se fizer num lugar ruim, com práticas ruins, pode trazer uma infecção. Claro. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre o nível de consequências que pode acontecer, o fato de tomar uma decisão muito rápida de que tu vai fazer o teu pé junto com a tua mão, com algo que não estava programado. Quando tu vai pensar em fazer um procedimento estético, eu vou falar aqui o Botox, porque ele é comercialmente super conhecido já, mas assim... eu não posso estar tratando, oferecendo para minha cliente uma aplicação de botox, de toxina botulínica, no mesmo âmbito de que uma manicure, uma pedicure oferece fazer o pé. Sim. Tu entende que a tomada de decisão é completamente diferente, as consequências são totalmente diferentes? Claro. E eu vejo, e há relatos das minhas pacientes de que foram... como é que se diz assim quando a pessoa manda, não ofertadas, mas que receberam ali promoções ou ligações, contatos, tipo, vem aqui tomar um cafezinho comigo e a gente já aproveita e faz teu botox? Oi?
Tudo bem. Tu diria que a banalização desses procedimentos, é isso? Uhum, Ficou uma isso. coisa que... Ficou uma coisa muito banal, que Banal. parece que tá afastado da questão saúde. Tanto é que eu sempre falo, saúde estética. Acho que tu falou uma coisa interessante. Afastado da saúde. Elas deviam andar sempre juntas. Uhum, isso mesmo. E também tem uma coisa, que, me corrija se eu estiver errada. Eu acho que o imediatismo também. Muito bom isso que tu tá falando. Eu, quando comecei a conversar contigo sobre as minhas travas, eu queria melhorar, e o que eu queria buscar na minha pele, eu sempre tive muita consciência de que não ia ser do dia pra noite. A gente vem fazendo uma construção ao longo de 1, 2, indo pro 2º ano. Isso. Mas não é... Tu fez alguma coisa, mas nem dá pra perceber. Mas quando eu coloco um vídeo do ano passado pra cá, é perceptível. Porque a gente tá falando de um corpo. Exato. A gente tá falando de um corpo de uma mulher de 50 anos, em que a gente tem que trabalhar com calma, naturalidade, porque é isso que eu quero, e tem que ter paciência para esse processo. Mas as pessoas querem entrar e já sair com o lábio grandão. Até teve... Acho que é bom citar aqui. Teve uma... Minha enteada fez contigo, né? Isso. O preenchimento labial, certo? E aí ela me disse que tu propôs a ela para que fizesse fracionado. Assim, Isso, 2 vezes, certo? Fizesse tantos ml, desculpa a ignorância, não vou saber dizer aqui. E depois de tantos dias, fizesse... E por esse teu posicionamento, ela ficou encantada com a forma. E eu conheço um outro caso de uma jovem em que foi fazer o preenchimento labial e que a profissional instigou ela muito em fazer uma quantidade maior daquela que ela foi. Inclusive, ela não tinha nem recurso financeiro para fazer a quantidade maior, mas a médica deu um jeito ali de fazer. Não, a gente dá um jeito. E ela sofreu por 1 mês quase um abalo psicológico tão grande, Gabi, porque ela saiu de lá com um lábio gigantesco. Tudo bem, eu não tô falando aqui do imediatismo, foi só da falta de ética, talvez, da profissional, mas pra mim tá tudo muito ligado, sabe? O imediatismo, a falta de ética. Mas o imediatismo da profissional também. Sim, também. Mas isso somado, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja e o período... O tempo que a gente quer para a solução daquilo, quando se fala em estética. Porque, para mim, tudo que é muito rápido, que é muito imediato, que causa uma transformação, me dá muito medo. E é por isso que eu recuo. No meu entendimento, tem que ser gradativo, tem que ser com calma, tem que ser de acordo com a estética e o que a pessoa quer. Acho muito importante, de novo, falar, jogando confete em ti, porque sou tua fã, quando tu pergunta pra gente o que a gente não quer. Eu não quero uma imagem plastificada, eu não quero uma imagem estagnada, eu não quero esconder as minhas rugas do meu olho, e eu vou dizendo um tanto de não quer, porque aí tu entra só no que eu quero. Exato. Sutilmente. Mas é uma pergunta inversa. Porque, né, eu imagino que seja, o que tu quer? Então vamos, e a gente ainda pode fazer mais isso. Péssimo. Quando eu cheguei no teu consultório, a primeira vez eu te falei que eu tinha um certo receio com Botox e que eu não gostaria de fazê-lo, certo? Sim, perfeito. E tu, ao longo do ano, silenciou. Exato. Esse ano, me conhecendo um pouquinho mais, tu veio delicadamente me propor. E eu te disse, agora eu quero. Mas eu tive muito tempo para pensar, para atenuar uma pequena coisa que me incomoda. E, de novo, né? A gente aqui tá falando do que cada pessoa quer. Né? Sim. Que é o que tem que ser levado em consideração, né, Leila? É claro que existe uma indicação técnica, não adianta a Leila querer ter um lábio enorme se não comporta naquela anatomia facial dela um lábio mas isso grande. é coisa de Gabriela, porque hoje em dia a gente vê lábios maiores do que o nariz, do que... O que acontece, que tu comentou da tua enteada ali, eu chamo de procedimento seriado, né? Tipo série de Netflix, vai um episódio, depois... Por quê? Porque eu tô lidando com um corpo, um organismo vivo. E eu tô, querendo ou não, eu tô invadindo aquele organismo que ele já funciona há muito tempo, daquela maneira, daquela forma. E eu tô invadindo ele, né, de uma maneira muito bem planejada, estudada e com respeito, mas eu tô invadindo. Então, no caso, né, que tu explicou, a paciente chega para mim e ela me diz o que ela imagina de resultado. E aí tu vai precisar de aproximadamente X produto. Vamos botar 1 ml, que é o que vem numa seringa, tá? Pra gente exemplificar aqui. Então, no caso, por exemplo, da tua enteada, eu dividi esse 1 ml em 2 sessões. Por quê? Porque eu sei que existe um ser humano junto com aquele lábio. Eu sei que ela vai ficar preocupada com a opinião do marido. Eu sei que ela vai ficar preocupada com a opinião dos outros. Eu sei que ela vai se olhar no espelho e não vai se identificar com aquele
tamanho, com aquele volume que ela vai sair, por menor que tenha sido, tem o mecanismo de agressão do procedimento, tem o efeito da anestesia que também gera um edema ali, um inchaço, ela já vai ter uma dificuldade de se reconhecer. Sim. Ela já vai estranhar. E ela não tem a dimensão, ela tem o desejo de ter o lábio maior, mas ela não tem a dimensão do quanto que aquilo que ela escolheu vai efetivamente ficar na imagem dela. Exatamente. Pela qual? Noção qual que tu tem. Exato. Com a tua experiência. Experiência e bom senso também um pouco, eu acredito. E que poderia ser muito mais fácil pra ti em um único atendimento, aplica o que ela quer. Claro que sim. Tá encerrado aqui. Claro que sim. É menos uma vinda, é menos um custo, uma precificação, né? Toda a questão de precificação ali de empresa mesmo. Uhum. Claro que seria. Mas eu me sinto mais confortável em oferecer esse tipo de cuidado, de tratamento. Uhum. De forma que a gente vá gradativamente construindo aquele resultado. Porque a gente pode, daqui a pouco, se eu tracei lá 1 ml, daqui a pouco com 0,8, a gente pode chegar no resultado que ela se olha, meu Deus, era isso que eu queria. E aí eu não ultrapassei. É um respeito ao corpo do outro, né? Que talvez, às vezes, tu não consiga, né? A pessoa já chega com a imposição daquilo que ela quer, mas tu sente que isso pra ti é importante. Eticamente pra ti. Total. Eu não consigo, Leila. Hoje, no meu consultório, eu não tenho pessoas que ditam o plano de tratamento. É eu que dito o plano com todo esse olhar de carinho e respeito pelo que ela deseja. Então, assim, hoje eu não conecto com pessoas que chegam já impondo. Olha, eu quero fazer 13 ml de ácido hialurônico com lábio. Tá? Sim. Só se for uma outra profissional que veio e tem a capacidade técnica de avaliar e saber se pode, não pode, o que ela quer, tem a clareza do que ela quer, porque muitas vezes a paciente não tem clareza, ela tem o desejo. Por quê? Porque nas redes sociais, uma das formas da gente se comunicar é através do despertar o desejo da pessoa que está ali assistindo. E ela cria aquilo na cabeça dela, ela vem com um desejo, né, aguçado, que ela quer um preenchimento labial, mas ela nem tem conhecimento. Às vezes não é nem o preenchimento labial que ela precisa, cara. Às vezes não é outra coisa. Então, e esse desejo, muitas vezes, ele vem... Muitas vezes, não, acho que na maioria deles, ele vem despertando uma jovialidade, uma busca pela jovialidade. Então, exatamente. Mas o preenchimento labial, ele também entra no âmbito da sensualidade, da feminilidade. Então, eu vejo muitos conteúdos apelando para este sentido, né? Então, cada profissional também se encaixa num perfil, né? Eu não me encaixo nesse perfil de despertar o desejo do sensual, de ser mais jovem, tu vai ser mais sensual e tal. Então, eu prefiro entrar no âmbito do sentir, do sentimento. Eu sou uma pessoa emotiva, intensa, então eu acabo transbordando isso pro meu trabalho. Eu quero que a pessoa sinta, de fato, que ela está mais bonita. Não é ela simplesmente ser mais bonita, é ela sentir aquela beleza, né? Aquela exuberância. E então, assim, sobre o imediatismo, eu acho ótimo tu falar, porque hoje o mundo é imediatista. A gente pesquisa qualquer coisa, tá aqui a resposta. Claro. Né? E isso cada vez vai ficar mais. Agora tem inteligência artificial, é tudo muito rápido. Então, o fato das pessoas irem procurar os seus procedimentos estéticos nesse âmbito do imediatismo está praticamente condenado ao exagero. Não, eu não consigo enxergar outra saída. E é uma narrativa que eu construo, e inclusive esse ano vem mais forte, porque eu senti a necessidade de trazer isso mais forte, mais claro, é sobre a necessidade do processo. Porque profissionais vendendo naturalidade está cheio. Mas eles vão lá e entregam o procedimento, pum. E isso não traz a naturalidade, porque o teu corpo precisa se adaptar àquele estímulo que tu deu. Então, tu faz um estímulo, tu vai embora, teu corpo sente, tu te sente, tu percebe aquilo acontecendo. E aí tu volta para uma nova sessão, para dar continuidade. Então, o gerenciamento do envelhecimento, ele é um processo. E é um processo feito respeitando a tua linha do tempo. Tá? Ele é algo planejado, individualizado para o que tu deseja, para o que o teu corpo permite, a tua anatomia e fisiologia permite, e para o que o profissional também está indicando. Então, é esse olhar de vou construir um gerenciamento saudável do teu envelhecimento. E isso não quer dizer que tu vai ficar sem rugas, ou que tu vai ficar sem nenhuma marca do envelhecer.
Eu acho que é isso que acontece um pouco comigo, porque a partir do momento que eu consegui trabalhar na minha cabeça esse processo de cuidar mais da minha pele, de tratar mais a minha pele, de entender a minha pele saudável, veio junto com isso uma potência também dentro de mim, que esse envelhecer sou eu. Eu estou bem cuidada, eu posso atenuar algumas pequenas coisas, eu posso melhorar, mas é um envelhecer saudável. Porque junto com o envelhecer, tem muitas mulheres também que esquecem de si. É como se tivessem jogado a toalha. Ah, mas eu já ouvi isso. Mas agora não adianta mais, mas eu tô cheia de rugas. Ah, mas eu fico super desconfortável, tá caindo tudo. Ah, mas eu já tenho 65 anos. Eu já tenho 65. Ah, aqui não tem... Ó, aqui não tem botox que resolva. Né? Frases que aí vão minando também a cabeça da gente. E quando ela não se vê representada em nada, ela acaba ficando, enfim, uma pessoa entristecida, pouco vaidosa. Mas quando eu entendi isso, que eu posso melhorar esse processo através do ser saudável, de ter uma pele saudável, veio comigo uma força para o meu envelhecer. Tanto, gente, que eu procurei esta mulher aqui, a gente se encontrou na vida, porque enquanto influenciadora, uma das coisas que me incomodava muito era o uso do filtro. Essa história também é muito legal, né, Leila? Muito. Eu me incomodava muito com a minha aparência e eu me incomodava mais ainda com o uso do filtro. Olha que doido. E na mesma batida eu queria cada vez mais aparecer e gerar conteúdo de forma natural. Mas como fazer isso? Né? Teve um dia em especial que a gente estava numa viagem, meus 50 anos, eu fui comemorar na Europa e eu fui fazer um vídeo num lugar bem emblemático, assim, e eu botei um filtro à noite. Eu falei, esse story tá lá no meu destaque em Bruxelas. Eu e o meu esposo, eu fiz, falando, nossa, gente, eu tava muito emocionada, falando a magnitude desse lugar, eu espero que passe pra vocês tudo que eu tô sentindo aqui. E depois a gente sentou e foi jantar, e meu marido foi olhar o story, tava do meu lado. E ele falou, por que tu usa isso? Tu tirou o filtro. Olhem lá, gente. O filtro me descaracteriza. Desconfigurou. Porque à noite ainda... Tu tirou toda a beleza do que tu tá vivendo quando tu coloca uma máscara desse jeito pra se esconder atrás do que... Olha o que a gente tá vivendo, olha o que tu tá contando, olha o que tu tá... E aí já veio ali também a vontade ainda maior de me enxergar. E foi por isso que, né, a gente se encontrou, trabalhando junto e gradativo, uma pele saudável. Eu consigo me achar muito bonita, assim. Eu consigo achar que o meu envelhecer tá sendo... saudável, tá sendo bonito, eu consigo ver beleza nisso, mas eu queria que as pessoas, que as mulheres da minha idade também sentissem isso. Eu acho que aí também é por isso que a gente tá aqui, é por isso que a gente tá falando desse tema, né? Claro. Não é só esconder, é se sentir saudável, é saber que isso faz parte da nossa trajetória, que tem profissionais que estão capacitados como tu é, para acolher esse processo, né? Para fazer com que a gente entenda que há beleza nele. Eu sempre digo, tem uma responsabilidade do cliente, né, paciente também. Então, na hora de escolher o profissional, tem muita gente que ainda se deixa seduzir pelas imagens de antes e depois do Instagram. Só que naquela imagem de antes e depois, aquilo é uma foto comparativa, né, de um resultado de quê? De um procedimento, de 2, de 3, de uma construção. E aquilo foi modificado, foi mexido, não foi? O ângulo, a luz... todas as interferências que sofreu. E qual é o sentimento que tem naquela foto? O que aquela mulher que está naquela foto do antes e depois sente? Não cabe dentro de uma fotografia. Então, uma pessoa que procura um profissional pelos antes e depois, ele acha que ele consegue julgar a habilidade técnica daquele profissional em cima daquilo. Eu acredito que a única coisa que tu consegue ver no antes e depois é a habilidade técnica do profissional. Mas tu não conhece os valores dele como pessoa. Não sabe o que tem ali por trás, né? Daquele resultado de antes e depois. Você não sabe nem quais procedimentos foram feitos, porque normalmente não se coloca, porque ela fica aquela coisa velada. Eu faço isso, o meu colega não faz, então eu sou melhor, porque é um ego que transborda. E aí tu escolhe e chega lá, e aí as pessoas... Não existe uma pessoa, eu não conheço uma pessoa que tem um poder 100% de comunicação clara. A gente tem um ruído de comunicação quando a gente senta para conversar com alguém, principalmente no momento de consulta. O profissional tá num papel de sou detentor do conhecimento. Sim, e quero vender um produto. E quero vender um produto, porque tem uma empresa por trás dele. Sim.
E a pessoa que E o tá mundo ali... capitalista precisa vender. Sim. E a pessoa que tá ali iludida dentro de um sonho, de um desejo, de algo que ela vê no Instagram que ela não sabe nem o que foi feito. E aí, nesse momento, tem um ruído de comunicação. Sim. E aí, muitas vezes, tu não consegue te comunicar e o profissional te induz a entender que aquilo é o que tu precisa, vai pra marca, fez papum, aí tu sai de lá, te olha no espelho, não tô me reconhecendo. Quem é essa? É a mesma coisa que tu usar o filtro do Instagram. Dá a mesma coisa. Sensação. Sim. É Sim. isso. É uma máscara. Vou colocar uma coisa polêmica aqui. Ui. Foge um pouco do envelhecer, mas tá junto aí. A gente também tem uma coisa com as makes. Uhum. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de maquiar. Eu não uso maquiagem. Eu não gosto muito de me maquiar, mas eu venho aprendendo. Uhum. Mas, Gabi, às vezes eu me senti perdida no mundo. Não, mas tu tem que te maquiar. Não, mas tu tem que sair bonita. Tu tem que, pelo menos, passar isso pra quando vai aparecer. Tá, mas por quê? Eu conheço meninas, mulheres, que não saem de casa nem pra ir ao supermercado. Nem vamos entrar muito nessa questão, eu só tô pontuando porque eu acho que tudo tem a ver. Uhum. Sem estar com 2 ou 3 camadas ali, a gente não se reconhece mais. Não, é E aí, quando eu ouço... Eu vou fechar aqui, tipo, essa palavra que eu falo demais. E quando eu ouço aqui, tu tem muita coragem de aparecer sem filtro, é uma fala muito equivocada. Uhum. Preciso ter coragem é pra fazer uma coisa errada, pra ter falta de ética, pra roubar, pra não se aceitar. Mas pra aparecer no Instagram como eu sou, eu não... Que discurso é esse? Que sociedade que a gente tá vivendo? O que a rede social tá trazendo pra gente? Tá banindo as mulheres com mais de 40, 50 anos, tá colocando a indústria das makes num patamar de obrigação. Sabe, a gente vê meninas jovens de 13, 14 anos, é o que elas fazem o tempo inteiro. De novo, gente, sempre pontuando, é sem julgamento, tô trazendo pra minha história. E aí chegou uma hora que eu não me reconhecia mais. Falei, pera. E aí, de novo, tô me bancando. Eu sou bonita assim, eu vou aparecer assim e a minha comunicação vai ser assim. Uhum. Pra quem não gosta e faz diferente, todo o meu respeito. Mas a minha... Só que eu não precisaria precisar de força pra isso. Tinha que ser natural. Sabe que hoje a geração Y, que é essa geração mais nova, é a que mais consome produtos de skincare. Eles estão entrando numa coisa, assim, numa onda que é muito preocupante. Porque a indústria, de fato, não estava preparada... em termos de produto específico para a pele de meninas e meninos jovens, né? Assim, Olha, que interessante. crianças, né? E eles começaram usando produtos para peles maduras. E isso tem uma consequência na saúde da pele, né? Tem reações alérgicas, reações de pele que não aceita. É um produto forte, é um produto para um tipo, uma época específica, quando a pele já está com determinadas alterações. E então a indústria está agora vindo muito forte com essa linha de skincare para jovens. E mais uma vez a indústria se fortalece num ponto frágil da sociedade. E então... como que a gente vai fazer para que essas jovens aí tenham um envelhecer saudável depois, quando elas entenderem que as rugas vão vir? Será que elas vão ter rugas? Até lá a gente não vai ter alguma coisa aí que simplesmente vai estagnar aos 30 anos e tu vai ser essa imagem aqui até o... É muito doido isso tudo, né? Essa pergunta que tu fez foi complexa, até porque eu nunca pensei sobre isso. E talvez essas mães, trabalhar essas mães, será que seria um dos caminhos? A conscientização das mães, não que elas digam para essa criança que ela não pode ir por este caminho, mas as mães se aceitarem e se olharem com mais amor. Isso! Mas acho que é isso que eu tava falando antes. Não é não se maquiar, não é não fazer procedimentos, não é não atenuar, não é não fazer botox, mas é ter cuidado com o processo, não ser escravo disso, não usar tudo isso como uma máscara, como esconder quem se é de verdade, né? Tem outro ponto que tu trouxe, que eu quero falar, não quero deixar de falar sobre isso, porque talvez eu mude um pouquinho agora, Leila, é sobre a questão do profissional tá ali sentado e indicando, né? E quem sabe a gente já não faz mais isso. Eu tive 2 relatos de pacientes que gravaram, assim, a minha vida. Uma delas, ela era minha paciente já, e ela tinha, tecnicamente, eu olhei ela e analisei, né? É inerente ao meu conhecimento, eu olho e tá, dá pra fazer isso. Mas vamos ouvir o que ela percebe nela.
E ela me trouxe nas consultas por um ano, talvez, ela sempre me trouxe incômodos, né? E eu fui cuidando junto com ela, tratando, orientando, cuidado em casa, procedimento estético. E um dia ela vendia máquina de cartão. E aí ela foi visitar uma franquia que abriu em Esteio, que é onde eu tinha o consultório, agora tem em Porto Alegre também, mas ela foi visitar a franquia e quando ela... Relato dela, tá? Eu vou contar como foi. Ela botou o pé ali, entrou, deu oi e tal, veio a dona do estabelecimento recebê-la para a reunião. E a dona pegou e disse, nossa, tu veio no lugar certo, porque essa olheira tá precisando de um preenchimento. E ela saiu deste lugar, logo em seguida fez a reunião dela, enfim, e me chamou no WhatsApp. E disse assim, tens um horário para me atender agora? E eu, nossa... E eu, assim, tá tudo bem? É uma conversa. E eu tenho, né? Ali abri a agenda, encaixei ela, ela chegou. Ela chegou tão braba comigo, mas tão braba, e a gente tinha um relacionamento tão bom, tão gostoso, como graças a Deus eu tenho com todas as minhas pacientes. E ela me questionou. Por que que tu nunca me falou que eu tinha olheiras? Uau! Aí eu, bom... Vamos começar do começo. Vamos sentar aqui. Senta e vamos conversar. E eu expliquei pra ela. É algo que eu levo pra minha vida profissional. Eu não sou paga para apontar questões inestéticas de ninguém. Então, tu nunca vai me ver falando, olha só, quem sabe tu faz isso que vai ficar bom. Se a pessoa me trouxe esse incômodo, eu sou uma vendedora de soluções. Ótimo. E eu vou trazer a solução para o problema que a pessoa está me apresentando. Tu não vai apresentar para ela Eu não mais vou problemas criar para que tu problemas. possa vender mais procedimentos. Exatamente. Que nem era o que ela esperava. Isso. Ou ela nem sabia que Nem ela precisava. sabia. Ela não sabia que ela tinha olheira. Sim, que indelicado. Tu entende que ela Sim. conviveu, Claro. sei lá, 45 anos da vida dela. E tava bem feliz. Até que um dia alguém apontou. Criou um monstro, abriu o armário do monstro lá e saiu o monstro. Ah, tu tem olheira, melhora isso. Exato. E aí ela me disse... Tudo bem, eu te entendo, tá tudo certo. Ela acalmou e disse assim, mas eu quero fazer o preenchimento. Tem horário? E eu assim, não. Tu não vai fazer o preenchimento neste âmbito de ter sido julgada. Sim, né? claro, De ter sido pelo olhar do outro. Mas tu tinha uma potencial cliente que poderia te contratar na hora para fazer procedimentos 1000 se tu não tivesse a tua ética, certo? E aí ela foi embora. Eu falei, tu vai embora. Tu vai ficar 15 dias... vivendo a tua vida com essa informação. Se, de fato, isso passar a ser algo que incomoda, a gente vai tratar. Se não, se tu daqui 3, 4 dias esquecer isso, acabou. Não se fala em olheira. Ela, de fato, voltou, a gente fez um preenchimento, ficou lindo, ela gostou, se sentiu bem melhor, enfim. Mas tu entende a gravidade que é claro. Eu apontar uma questão que eu, Sim. por ter uma capacidade técnica, porque eu me formei, eu estudei para isso. Então, eu sei olhar e identificar o que está ali em falta, em desequilíbrio, que não está em harmonia. E que direito que eu tenho de olhar para um ser humano? Mas, Gabi, essa é a prática que hoje a gente vê por aí, né? A gente sentar para conversar com um profissional dessa área e ele te fazer um relatório de coisas que tu precisa fazer. Mas aí, a partir do quê? Da vivência da pessoa que foi ali te buscar, que ela nem sabe direito ainda o quê? Ou do teu projeto de ganhar grana, de fazer a empresa a qualquer custo? A palavra que permeia isso? Ética. Exato. E esse mercado... É muito ruim a questão de ética nesse mercado. O envelhecer, as makes, a gente mais de 40, 50, a falta de ética das próprias empresas que buscam modelos que não nos representam. É tanta coisa, né? Por isso que eu acho que esse assunto é tão complexo e tão necessário. Sabe, Leila, que eu vejo o mercado da estética, dos procedimentos estéticos, como um controle de massa, tá? Então, eu vendo, eu trabalho com isso, mas eu acho muito necessário falar para que mais pessoas possam escutar isso e abrir os olhos. Existe, sim, uma tendência, assim como há uma indústria farmacêutica, né, com toda aquela questão da medicação, da cura das doenças e não ter, enfim, pela questão da força que a indústria farmacêutica tem, a indústria dos cosméticos também tem uma indústria de profissionais da área da beleza. E
E eu entendo, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa vender, mas vender com ética. Com ética. Isso faz com que o teu cliente nunca mais saia do teu consultório. Quando tu é verdadeiro, que ele sente o respeito. Sabe? Perfeito. Então, é algo que eu não abro mão na minha vida profissional. O dia que eu tiver que... E já trabalhei numa empresa onde tinha que seguir as regras daquela empresa e eu era obrigada, vamos dizer assim, eu tinha que vender, mesmo sabendo que a pessoa não tinha indicação para aquele produto. E isso me fez muito mal. Então, assim, eu me nego hoje a oferecer, indicar, prescrever, vender algo que a pessoa, o ser humano que está na minha frente, ou não precisa, ou ainda não percebeu que precisa. E para somar isso, eu me nego a aceitar que alguém me diga que eu não sou linda aos meus 51 anos, com minha pele saudável, do jeito que eu sou. Exatamente. E avessa usar qualquer tipo de filtro e usar make livremente quando eu quiser, não para parecer algo ou me dar mais credibilidade, como eu já ouvi, que eu deveria usar mais para que empresas de renome chegassem até mim, porque a minha imagem ali estaria mais apropriada para isso. Para mim, estar apropriada é muito além de uma make, né? Existe um contexto cultural também, né, Leila? Da gente claro. receber esse incentivo, essa informação de que quando a gente vai... A aparência conta muito. Então, quando tu vai para algum trabalho, alguma coisa, estar mais apresentável. Mas eu concordo com esse estar apresentável. Eu acho que a gente tem que ter ele não tá vinculado obrigatoriamente à maquiagem. Eu acho que a gente tem que ter muito bom senso. A gente tem que ter muito bom senso na vida. Eu acho que quando eu vou em uma festa, eu vou fazer minha maquiagem, eu vou trabalhar, eu vou passar... O repúdio que eu tenho é quando isso fica obrigatório. Como frases que eu trago aqui para exemplificado, tipo, eu não acordo sem passar no banheiro, colocar uma base, pintar olhozinho, um rímel pro meu marido me ver assim. Não, eu ouvi isso. Eu ouvi isso. Coisas desse tipo, para mim, não faz parte da minha vida, não. Eu tenho uma frase que eu uso, falo e quase que me aproprio dela. O que eu quero para as minhas pacientes, para mim, para todas as mulheres, é que a gente possa ter orgulho da idade que a gente está passando, da idade cronológica ali, do que está no documento, e que a gente se ame tanto, porque a gente ama o que a gente cuida. Quando a gente cuida, né? Quando a gente ama, a gente cuida. Então, a gente se ama tanto que a gente quer cuidar, né? E ter meus 41 anos, e representar uma mulher de 41 anos que se cuida, que se ama. Perfeito. Então, é sobre isso. Perfeito. Perfeito, gente. Espero que a gente tenha contribuído, somado na nossa história, aos nossos relatos aqui sobre o nosso envelhecer. Exatamente. E a gente segue aqui trazendo temas polêmicos, outros nem tanto, para somar com a vida de vocês. Sabe o que eu queria pedir para o pessoal que nos assiste? Existe aqui embaixo de onde está aparecendo o episódio, né, no Spotify, acho que no YouTube também, um espaço para deixar comentários, sugestões. Boa. Então, assim... Vamos começar a criar essa rede de interação. Sim. Se sintam à vontade até para trazer sugestões de temas. Né? Para discordar da nossa conversa, para dizer o que vocês pensam em relação a esse envelhecer, a essa indústria da make, a forma com que a sociedade lida com tudo isso, que se vocês concordam, se não concordam. Conta um pouco alguma experiência que tu já teve, alguma situação que te julgaram pela tua imagem. Traz para nós, interage com a gente para esse podcast ficar mais rico ainda. Para a gente crescer mais aqui junto com vocês. É isso? É isso. Beijo, até o próximo. Beijo.